Você já reparou que o desrespeito nunca chega anunciando guerra? Ele entra devagar, quase invisível, como uma infiltração que você só percebe quando a parede já está manchada. Tudo começa com um comentário que você engole, uma piada que você finge rir, uma interrupção que você deixa passar porque não vale a pena brigar. E enquanto você se acostuma ao desconforto, sem perceber, vai cedendo o terreno. Cada pequena concessão vira uma autorização silenciosa para que o outro ultrapasse mais um limite. E aí, num dia qualquer, você se pega perguntando por que ninguém te respeita, como se isso tivesse acontecido de repente. A verdade é desconfortável, mas necessária. O respeito raramente é tirado à força. Ele é perdido aos poucos, quando você abre mão de si mesmo em trocas que nunca deveriam ter sido feitas. E se você olhar com sinceridade para a sua própria vida, talvez veja a mesma cena se repetindo em trabalho, família, amizade, relacionamentos ou até em simples conversas no dia a dia. Há um padrão ali, um ciclo silencioso que parece fora de controle, mas que, na verdade, tem um ponto de ruptura claro: a sua reação. Agora imagine por um segundo como seria sua vida se você tivesse aprendido desde cedo a responder e não a reagir. Imagine se cada vez que alguém tentasse te diminuir, você soubesse exatamente o que fazer, não com agressividade, mas com uma calma tão sólida que desmonta qualquer ataque. Imagine se você pudesse atravessar situações tensas sem carregar o peso na mente depois, sem ensaiar respostas que não deu, sem se culpar por não ter se imposto. É aqui que a urgência aparece. Enquanto você não aprende a lidar com o desrespeito, você continua perdendo algo precioso: sua paz, seu tempo, sua energia, sua autoestima. E existe um custo alto nisso. Você começa a acreditar que merece menos, que deve se adaptar, que é mais fácil engolir do que enfrentar. E quanto mais você aceita, mais o mundo entende que pode ultrapassar seus limites. Por isso, este vídeo não é apenas um conteúdo, é um divisor de águas. Hoje você vai conhecer 7 atitudes estoicas que transformam completamente qualquer interação marcada por desprezo, ironia ou falta de consideração. São atitudes simples, mas com impacto profundo. Atitudes que viram a mesa mesmo quando o outro nem percebe o que aconteceu. Atitudes que criam respeito sem que você precise levantar a voz, brigar ou se desgastar. E enquanto você absorve cada uma delas, talvez perceba algo poderoso acontecendo dentro de si, um retorno silencioso ao próprio valor. Porque no fundo tudo isso começa por uma decisão, a decisão de não aceitar menos do que você merece. E é exatamente aqui que a sua jornada começa. Existe um instante, tão pequeno que quase ninguém percebe, em que o desrespeito espera florescer. É o segundo exato em que alguém te provoca, te interrompe ou tenta te diminuir, aguardando que você reaja. É como se a pessoa estendesse uma corda invisível, convidando você a puxar a outra ponta. E a maioria aceita sem pensar. Respira rápido, explica-se demais, tenta se defender, entra no jogo, perde o eixo. E basta essa reação automática para o outro perceber que tem poder sobre você. Mas o estoico faz algo inesperado, algo que parece tão simples que o mundo inteiro subestima, mas que quando aplicado muda tudo. Ele não reage. Ele observa, ele sustenta o olhar, um olhar firme, silencioso, tranquilo, mas inabalável. Um olhar que diz: eu te vejo e não vou me dobrar. Esse é o momento em que a dinâmica vira. O outro esperava caos e recebe calma. Esperava barulho e encontra silêncio. Esperava fragilidade e enxerga presença. E é nesse contraste que o desrespeito começa a enfraquecer, porque o que alimenta o arrogante não é a própria arrogância, é a sua reação. O olhar silencioso funciona como um espelho. Ele devolve ao outro a própria intenção distorcida. Quando você mantém o olhar sereno, a pessoa se vê de um jeito que ela mesma tenta evitar. Ela percebe o exagero, sente o peso do que fez, tropeça nas próprias palavras porque não encontra o drama que esperava. É como se você tivesse fechado a porta de um teatro onde ela achou que protagonizaria um espetáculo emocional. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que você não teve força para responder, mas sustentou o olhar e a pessoa recuou. Aquele segundo em que você não entrou no jogo
E de repente, o silêncio disse mais do que qualquer argumento. O estoicismo pega essa experiência e transforma em técnica. Respiração lenta, postura calma, rosto neutro, olhos firmes por 5 segundos. Parece pouco, mas esse é o intervalo onde a sua dignidade se reafirma. Agora, pare um instante e visualize. Quem é a pessoa que mais tenta mexer com você? Imagine ela fazendo o de sempre. Agora imagine você encarando sem raiva, sem tremor, sem urgência, apenas firme. Sinta a energia da cena, sinta o deslocamento, sinta o impacto. É aqui que uma pequena atitude começa a reescrever a sua história. Há momentos em que a provocação não vem como um ataque direto, mas como uma agulha fina, uma piada disfarçada, um comentário inocente, uma ironia camuflada em sorriso. A pessoa lança a isca esperando que você se debata, que você explique, que você se defenda, que entre na cena que ela preparou. E quando você reage, ela vence, porque é exatamente isso que ela queria. É assim que começa o ciclo emocional do desrespeito. Alguém cria o estímulo, você responde impulsivamente, e o outro usa sua reação como combustível para continuar te puxando para baixo. É aqui que o silêncio estoico revela sua força. Ele parece suave por fora, mas por dentro é uma muralha. O silêncio corta a expectativa do outro pela raiz, porque ele não encontra apoio, não encontra palco, não encontra eco. Todo ataque precisa de resposta para se completar. E quando você não dá essa resposta, o ataque desmorona no ar. A pessoa sente um desconforto imediato, como se o próprio peso do que disse caísse de volta sobre ela. Um silêncio bem colocado tem a mesma força de uma porta fechada na hora certa. O mais interessante é que o silêncio não humilha ninguém, ele apenas revela. Ele mostra que você não está disponível para jogos emocionais. Mostra que você não está interessado em provar nada. Mostra que sua energia não está à venda. Às vezes, um simples levantar de sobrancelha, um desvio tranquilo de foco, uma respiração lenta, dizem mais do que qualquer sermão. Não é indiferença, é autocontrole. O silêncio educa porque obriga o outro a perceber o próprio exagero. Obriga a pessoa a ouvir o que acabou de dizer, a notar o quanto passou do limite. É como segurar um espelho diante dela, mas um espelho sem palavras, onde a vergonha aparece sozinha. E quando você combina esse silêncio com serenidade, sem fazer cara de ofensa ou pose de superioridade, o impacto é ainda maior. O silêncio passa a mensagem de que você não vai descer para o nível da provocação, de que sua paz é mais valiosa do que qualquer tentativa de te tirar do eixo. Agora pense, quantas discussões inúteis você teria evitado se tivesse usado o silêncio? Quantas energias teria preservado? Quantos conflitos teriam morrido antes mesmo de nascer? A pausa entre o ataque e a sua reação é, na verdade, uma escolha. E a partir de hoje, você passa a ter controle sobre ela. A cada provocação você pode decidir, alimentar ou esvaziar. E quando você escolhe o silêncio, você escolhe a si mesmo. Existe um hábito silencioso que corrói o seu valor mais do que qualquer ofensa. A necessidade de explicar demais. Talvez você nem perceba, mas cada vez que alguém questiona suas decisões, por que você não foi, por que terminou, por que mudou algo na sua vida, você sente um impulso quase automático de justificar tudo, como se estivesse sendo julgado. É como se sua existência estivesse sempre sob avaliação, sempre sob a lupa de alguém que, na prática, não paga o preço das suas escolhas. E o pior é que, no fundo, você acredita que precisa dessa aprovação para se sentir em paz. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Toda vez que você explica demais, você entrega um pedaço do seu poder. Entrega sua autonomia, entrega sua autoridade interna, entrega sua narrativa. Porque quem exige justificativas quase nunca está interessado em entender, está interessado em controlar. O interrogatório é apenas uma forma de te lembrar que, para aquela pessoa, você ainda precisa provar algo. E enquanto você se apressa para oferecer argumentos, detalhes e motivos, o outro coleta munição para te criticar ainda mais. É um jogo cruel e você nem percebe que está participando. O estoicismo quebra esse ciclo com uma elegância desconcertante. Você não deve explicações
quando sua decisão é honesta consigo mesmo. É simples assim. Uma resposta curta, serena, direta. Porque eu quis, porque faz sentido para mim agora. Tem uma força quase sagrada. Ela tira o poder da mão do outro sem confrontar, sem brigar, sem endurecer. Essa brevidade impede que a conversa se transforme em tribunal, impede que o outro assuma uma autoridade que nunca deveria ter tido, impede que você se coloque abaixo de alguém que não vive a sua vida, não sente suas dores, não paga o preço das suas renúncias. E aqui acontece a virada. Quanto menos você explica, mais respeito você recebe. Não porque você está sendo rude, mas porque sua postura deixa claro que suas escolhas são autorais, que você sabe o que está fazendo, que não precisa de validação externa para seguir em frente. O outro percebe isso e recua. A conversa deixa de ser interrogatório e volta a ser troca, como deveria ser desde o início. Agora faça uma pausa e reflita. Quantas vezes você se desdobrou em explicações que ninguém realmente merecia ouvir? Quantas vezes você esgotou sua energia tentando convencer quem já tinha a opinião formada? Quantas vezes você sentiu que, quanto mais explicava, menos respeitado era? Esta é a ruptura que muda tudo. A partir do momento em que você para de justificar sua vida, você volta a ser dono dela. O peso sai das suas costas. O ar volta aos pulmões. O mundo começa a olhar para você como alguém que sabe onde pisa, mesmo que por dentro você ainda esteja descobrindo o caminho. Há relações que não se rompem com gritos, e sim com desgaste. Pessoas que não batem portas, mas corroem sua energia pouco a pouco, quase sempre com aquela sutileza que só o convívio prolongado permite. E é exatamente por isso que você insiste em permanecer, porque o desrespeito, quando vira rotina, cria uma espécie de anestesia. Você vê que está doendo, mas já não sente força para sair. E aí você se convence de que não é tão grave assim, de que é preciso ter paciência, de que toda relação é difícil. Enquanto isso, sua autoestima vai murchando devagar, como uma planta que ninguém nota que está secando. É nesse terreno perigoso que o estoicismo faz uma pausa e pergunta: por que manter tão perto alguém que te diminui? Por que continuar dando acesso privilegiado ao que você tem de mais sensível? A resposta, na maioria das vezes, dói, porque envolve apego, história, culpa, medo de decepcionar. É por isso que a distância estratégica parece fria, mas a verdade é que ela é, antes de tudo, um ato de higiene emocional. Ela não destrói nada, apenas revela aquilo que já não tinha força para se sustentar. A distância estratégica não precisa de discursos dramáticos ou confrontos grandiosos. Ela começa com pequenas mudanças quase imperceptíveis. Você limita a frequência dos encontros, responde quando estiver pronto, escolhe contextos mais neutros, diminui o tempo de exposição àquilo que te desgasta. São ajustes sutis, mas profundos, como rearrumar móveis para que a casa volte a respirar. E conforme o espaço interno cresce, algo começa a se transformar. Você começa a ouvir sua própria mente com mais clareza, a recuperar sua energia, a perceber que não estava faltando força, faltava ar. Mas a verdadeira virada acontece quando a culpa tenta te puxar de volta. Quando alguém diz, mas é família, mas são anos de amizade, mas foi sempre assim. E você sente aquela pressão invisível tentando te convencer a aceitar um padrão que já te machucou demais. É aqui que o estoicismo se torna um escudo. Lealdade não significa suportar abuso. Lealdade significa reconhecer quando algo já deixou de ser recíproco. E coragem, nesse caso, não é confrontar o outro, é proteger a si mesmo. Pense agora em uma relação que te desgasta. Tente visualizar o efeito que ela tem em você quando termina um encontro. Você volta leve ou volta menor? Volta inspirado ou volta sugado? Volta em paz ou volta em silêncio, tentando reorganizar o que sobrou? A distância estratégica responde exatamente essa pergunta. Ela separa o que te constrói do que te consome. E o mais impressionante é que quando você começa a se afastar com calma e propósito, a vida revela uma verdade que você não queria admitir. Algumas relações só pareciam importantes porque você estava carregando sozinho o peso delas. A partir daqui, a sua energia começa a voltar para você. E quando isso acontece,
O respeito que você não recebia começa, aos poucos, a ser reconstruído. Não porque o outro mudou, mas porque você deixou claro, mesmo sem palavras, que não aceita mais ser ferido. E essa mensagem silenciosa é, muitas vezes, o primeiro passo para recuperar uma força interior que você nem lembrava que tinha. Antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já contou a história inteira. Ele revela se você está seguro, se está cansado, se está encolhido diante do mundo ou se está presente de verdade. E é curioso como isso acontece sem que você perceba. Em situações de tensão, o corpo tem uma reação instintiva. Ombros descem, coluna curva, a voz fica mais fina, a respiração encurta. E nesse exato instante, quem te desrespeita sente que encontrou um ponto fraco. Não porque você seja fraco, mas porque seu corpo sinaliza que não quer confronto. E isso é interpretado como permissão. O estoicismo ensina algo radicalmente diferente. Ele não diz para você ser agressivo, nem para se impor pela força. Ele diz: ocupe o seu espaço, não com arrogância, mas com presença, porque a presença correta muda tudo. Imagine alguém tentando te diminuir, esperando que você se encolha. Agora imagine você endireitando a coluna, levantando o queixo na altura natural, relaxando os ombros, sustentando um olhar firme e respirando fundo antes de responder. Não é teatralidade, é autoridade silenciosa. Essa mudança corporal altera a energia da interação. A pessoa que tentou te provocar sente a vibração diferente, como se tivesse acabado de confrontar alguém que não se desmonta fácil. E é nesse contraste que a dinâmica muda. A frase que você diz não precisa ser longa. Na verdade, quanto mais curta, mais poderosa ela se torna. Eu não aceito esse tipo de comentário. Podemos continuar, mas com respeito. Vou encerrar por aqui. Não são ameaças. São limites. E limites só são respeitados quando a postura que os acompanha não vacila. A postura certa cria um campo ao redor de você. Um campo que comunica algo profundo. Minha dignidade está ativa, desperta, inegociável. Pessoas que vivem do desrespeito esperam fragilidade. Quando encontram estabilidade, recuam. Não porque você intimidou, mas porque você tirou o solo em que elas pisavam. Você se tornou uma presença sólida. E presença sólida não é facilmente atravessada. O mais bonito dessa atitude é que ela começa como algo externo, mas com o tempo se transforma em estado interno. A postura que você treina se torna a forma como você existe no mundo. O corpo que antes denunciava medo passa a refletir clareza. O gesto que antes expressava insegurança passa a transmitir autocontrole. E de repente, sem perceber, você está andando de um jeito diferente. Mais alinhado, mais inteiro, mais difícil de quebrar. Agora respire uma vez, profundamente, e tente imaginar como seria sua vida se sua postura fosse sua primeira defesa. Imagine como seria entrar em uma conversa tensa sem se encolher. Imagine você se posicionando sem tremer, sem hesitar, sem pedir licença para existir. Essa imaginação não é um sonho, é um lembrete do que sempre esteve dentro de você. E hoje, você começa a recuperar esse lugar. Há um momento inevitável nessa jornada. Aquele instante em que você coloca todas essas atitudes em prática. O olhar que não cede, o silêncio que educa, as respostas curtas, a distância necessária, a postura firme. E mesmo assim o outro não muda. E é aqui que a maioria vacila. Porque você ainda carrega aquela esperança quase infantil de que, se fizer tudo certo, a outra pessoa vai finalmente entender, vai pedir desculpas, vai te tratar com respeito. Mas esse é justamente o ponto onde a filosofia estoica faz a curva definitiva. O objetivo nunca foi mudar o outro. O objetivo sempre foi mudar você. O erro é achar que vitória é fazer o desrespeitoso se transformar. Vitória é impedir que ele te transforme. Vitória é quando você não se deixa contaminar pelo caos, quando mantém a mente limpa mesmo diante da provocação, quando a paz interna fica tão bem construída que nem o comportamento mais tóxico consegue atravessar. E isso não acontece como um estouro, acontece como um silêncio, uma clareza que aparece sem pressa, como uma verdade que você finalmente aceita sem dor.
Há pessoas que só funcionam no desrespeito, e a sua liberdade está em não participar do jogo. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. A presença do outro deixa de ter aquele peso que te esmagava. Você para de esperar que a pessoa mude para que você possa respirar. A sua paz não depende mais do humor alheio, do reconhecimento, do pedido de desculpas que nunca veio. E de repente, você percebe que o que te mantinha preso não era o comportamento do outro, mas a esperança de que ele fosse diferente. Libertar-se disso é talvez o gesto mais profundo de maturidade emocional. É nesse ponto que você descobre o verdadeiro centro da paz estoica. Ela não nasce do controle sobre o mundo, mas do governo sobre si mesmo. Você fica firme enquanto tudo ao redor tenta te derrubar. Você mantém o tom calmo enquanto o outro perde o equilíbrio. Você escolhe o silêncio enquanto o outro tenta te arrastar para o barulho. Você decide a distância enquanto o outro tenta te puxar de volta para o caos. E é nessa constância que o respeito, o seu próprio respeito por si mesmo, finalmente se consolida. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você tentou mudar alguém para recuperar uma sensação de segurança que deveria ter vindo de dentro? Quantas vezes você prolongou conversas, relações e discussões achando que o desfecho ideal dependia do outro? Quando você aceita que a vitória está em você, tudo muda. O comportamento repetido do outro deixa de te ofender e passa apenas a te ensinar algo. Ele é assim, mas eu não preciso ser. E quando essa consciência se instala, mesmo que o outro continue igual, você já não está mais no mesmo lugar. Você não se abala, não se perde, não se explica, não se curva, não se desgasta. Você simplesmente permanece dono de si. E acredite, isso é mais poderoso do que qualquer mudança alheia poderia trazer. Agora respire fundo. Deixe o ar entrar devagar, como quem abre as janelas de uma casa que ficou tempo demais no escuro. Porque é exatamente isso que você acabou de fazer. Acendeu luzes dentro de si que estavam apagadas há muito tempo. Enquanto essa luz se espalha, talvez você perceba uma verdade simples, mas poderosa. Lidar com o desrespeito nunca foi sobre confrontar o outro. Sempre foi sobre reencontrar você mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine aquela pessoa que te feriu, aquela situação que te tirou o sono, aquele comentário que ficou ecoando na sua mente por dias. Agora, imagine você voltando para aquela cena, mas não como a pessoa que estava perdida, sobrecarregada, ansiosa para ser compreendida. Imagine você voltando como quem voltou para o próprio eixo, como alguém que aprendeu a sustentar o olhar, a usar o silêncio como escudo, a proteger a própria energia com distância, a manter a postura erguida, a não mendigar respeito, a não se justificar, a não se perder por ninguém. Perceba como a cena inteira muda, não porque o outro mudou, mas porque você mudou. A situação que antes te fazia tremer agora parece menor, quase sem força. A provocação que antes te consumia agora morre antes mesmo de nascer. O peso que antes te esmagava agora se dissolve como nuvem ao sol. Isso é o que acontece quando você volta a ocupar o seu próprio nome, o seu próprio espaço, a sua própria vida. E enquanto essa visão se forma dentro de você, permita-se entender algo profundo. Tudo aquilo que parecia impossível de enfrentar, pessoas difíceis, ambientes tensos, relações desgastantes, sempre foi mais frágil do que você imaginava. Quem dava força a tudo isso era você, na tentativa desesperada de ser aceito, compreendido, validado. Quando essa necessidade acaba, você não perde sensibilidade, você ganha liberdade. E é por isso que os estoicos insistiam tanto em uma ideia que, à primeira vista, parece dura. A verdadeira vitória é ser inabalável por dentro. O mundo pode se agitar, a pessoa pode continuar igual, as situações podem não melhorar, mas quando você aprende a permanecer inteiro, nada disso consegue te arrastar. É como estar no centro do furacão, mas sentir somente a calma do centro. Agora, abra os olhos, volte totalmente para o presente e enxergue a diferença. Você não é mais o mesmo. Algo dentro de você se alinhou, ganhou forma, estrutura, dignidade. O que antes te feria, agora ensina. O que antes te desestabilizava, agora te fortalece.
O que antes te tirava do eixo agora revela o quão firme você pode ser. E por fim, lembre-se de uma coisa que Marco Aurélio repetia como mantra diante das dificuldades. A força de um homem está naquilo que ele mantém sob controle, e nada é mais seu do que a sua própria mente. Se você guardar essa frase, se carregar essa consciência, se aplicar essas atitudes no seu dia a dia, então não importa quem atravesse o seu caminho. Respeito deixa de ser uma batalha e passa a ser um reflexo inevitável da pessoa que você se tornou. Porque quando você se escolhe, quando você se trata com dignidade, quando você se torna dono de si, o mundo inteiro aprende a te ver com novos olhos. E nesse momento, o círculo se fecha. Você finalmente entende que não estava aprendendo a lidar com o desrespeito. Estava aprendendo a voltar para casa, para dentro da sua própria consciência, do seu próprio valor, da sua própria paz. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de verdade. Não é todo mundo que tem coragem de olhar para dentro, de admitir que precisa mudar suas reações, de aprender a se posicionar com calma, firmeza e dignidade. Só o fato de você estar aqui, até o último minuto, já mostra algo que muita gente passa a vida sem perceber. Você está escolhendo crescer. Você está escolhendo sabedoria. Você está escolhendo força sem agressividade, clareza sem violência, respeito sem pedir permissão. E se essas 7 atitudes abriram alguma porta dentro de você, mesmo que pequena, eu quero te fazer um convite especial. Na descrição do vídeo, você encontra meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, um guia profundo e acessível para quem deseja ir além da inspiração e realmente aplicar o estoicismo no cotidiano. Se você está nessa jornada de autodomínio, propósito e paz interior, esse livro vai te acompanhar passo a passo, como um mapa para os dias difíceis e uma bússola para os dias de dúvida. Agora, eu quero ouvir você. Qual dessas atitudes mais te tocou? Qual delas você vai aplicar ainda hoje? Se não souber exatamente o que comentar, escreva simplesmente gratidão. É assim que eu vou saber quem ficou até o fim, quem realmente absorveu a mensagem e quem está comprometido com o próprio crescimento. Sua participação faz diferença, não só para o canal, mas para toda a comunidade que está aprendendo a viver com mais consciência. E não se esqueça, se você quer continuar recebendo mensagens edificantes, reflexões profundas e ensinamentos que fortalecem sua mente e sua vida, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma nova lição. E, se desejar apoiar ainda mais esse conteúdo, considere se tornar um patrocinador, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Lá você encontra as vantagens e benefícios exclusivos de quem escolhe fortalecer este trabalho. Antes de ir embora, quero te deixar com algo especial. No final deste vídeo, vão aparecer 2 novas recomendações, selecionadas especialmente para continuar sua jornada de clareza, propósito e sabedoria. São vídeos que, assim como este, podem transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher evoluir. E lembre-se, respeito começa dentro. Quando você se escolhe, o mundo aprende a te escolher também.